O processo de têmpera consiste em aquecer o aço num forno com temperatura acima da zona crítica. Para o aço carbono, essa temperatura varia de 750 a 900 graus Celsius. A peça deve ficar nessa temperatura o tempo suficiente para que todos os seus grãos se transformem em austenita. A grande diferença desse processo vem agora, no momento do resfriamento. A peça é retirada do forno e mergulhada em água. Traduzindo em números, a temperatura cai de 850 para 20 graus Celsius de uma vez. É o chamado resfriamento brusco. Bom, você já sabe que quando a austenita passa por um processo de resfriamento lento, ela vai se transformando aos poucos em ferrita, perlita ou cementita, certo? Só que, como você acabou de ver, o resfriamento na têmpera é brusco. A temperatura cai de 850 para 20 graus de uma só vez. Como você pode imaginar, isso teria que fazer mudar alguma coisa, não é? Com essa queda brusca da temperatura, a austenita não tem tempo de se transformar em perlita, cementita ou ferrita. Ela vai se transformar diretamente num outro tipo de estrutura chamado de martensita. O resfriamento brusco da austenita dá origem à martensita, certo? Pois então, aí é que está a novidade. Está na hora da gente estudar com mais detalhe essa tal de martensita. Primeiro, a diferença visual. Aí estão as nossas velhas conhecidas estruturas de ferrita, perlita e cementita. E eis aí a estrutura martensítica vista através de um microscópio. Agora vamos entender o que acontece na têmpera. Nesse gráfico, vemos que com o aquecimento acima da zona crítica, toda a ferrita se transforma em austenita. Até aí tudo certo. Só que com o resfriamento rápido em água, os átomos de carbono que se acomodaram no interior da austenita não têm tempo de sair e lá permanecem. Aí o que acontece? Acontece que isso produz uma considerável deformação na estrutura formada, criando uma tensão no material e aumentando a sua dureza. Os cuidados no resfriamento. Dependendo da composição química do aço, o seu resfriamento deve ser feito menos bruscamente, com um mergulho no óleo ou com um jato de ar. Sem a dureza proporcionada pela têmpera, nenhuma dessas peças aqui desempenharia suas funções da maneira desejada. Você imaginou uma broca que se entortasse no momento do primeiro furo, ou mesmo um amortecedor que se arrebentasse no primeiro buraco? Não ia dar pé, não é mesmo? Mas é importante observar que não é só de dureza e resistência à tração que vivem os aços, não. A mola da suspensão, por exemplo, ela precisa ter outras propriedades como boa resistência a choques e alongamentos. O problema é que a têmpera cria uma série de tensões internas que acabam prejudicando essas propriedades. Mas calma que isso tem solução. Para corrigir essas tensões internas, é preciso fazer um tratamento térmico chamado de revenimento. É o seguinte: logo depois da têmpera, a peça volta ao forno, agora numa temperatura abaixo da zona crítica, algo que pode variar entre 100 e 700 graus Celsius, dependendo da utilização do aço. Depois de algum tempo, a peça é retirada do forno e resfriada normalmente ao ar. Guarde isso. O revenimento é um processo aplicado nas peças que já passaram pela têmpera, exatamente para corrigir o excesso de dureza provocado pela própria têmpera, aliviando ou removendo as tensões internas.